Boa tarde, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Hoje vamos falar sobre a rede de proteção à criança e adolescente no município e também sobre a programação da primeira Semana da Diversidade, que também acontece aqui na Câmara de Rio Preto. Primeiro você fica por dentro dos projetos que foram protocolados na Câmara nos últimos dias no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Secretaria de Atividade Legislativa da Câmara projeto de lei complementar do Executivo que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. O programa permite o pagamento de débitos inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, com descontos de juros e multa de mora. O prefeito Fábio Cândido protocolou o projeto de lei que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$ 4.105.000 para a realização de ajustes necessários à efetivação de repasses a entidades beneficiadas pelas emendas impositivas. Bruno Moura apresentou proposta de lei que inclui o evento Boxe Night no calendário oficial de Rio Preto. Abner Tofanelli quer que seja implementado no município o programa Vida Melhor Rio Preto, com o objetivo de incentivar o cuidado com a saúde mental, a prevenção ao sofrimento emocional e o fortalecimento dos vínculos sociais em todas as idades. Renato Pupo apresentou o projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara. Ele quer que a composição das comissões especiais de inquérito deem preferência aos vereadores que primeiro assinaram a SEI no preenchimento das mesmas. O prefeito Fábio Cândido vetou totalmente o projeto de lei de Paulo Paulera que dispõe sobre a promoção de ampliação da cobertura vacinal gratuita para cães e gatos. Também foram protocoladas 168 indicações, 10 moções e 43 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Você confere agora o que foi aprovado pelos vereadores durante a 15ª Sessão Ordinária de 2026. Os vereadores de Rio Preto aprovaram 9 dos 13 itens que estavam na pauta da 15ª Sessão Ordinária de 2026. Foram aprovados 2 projetos de lei complementar, 1 projeto de resolução e 6 projetos de lei. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar do Executivo que fixa o valor do bônus educador presente para 2026. O valor do benefício pago a professores sem faltas injustificadas passa de R$ 2.390 para R$ 2.519. De Rocine Diniz foi aprovada a segunda proposta de lei complementar, que altera regras para instalação de parklets, diminuindo de 15 metros para 5 metros a distância mínima da rua transversal. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão. De Celso Peixão, foi aprovada a proposta que cria a linha rosa no sistema de transporte coletivo do município, com circulação exclusiva para mulheres nos horários de pico, entre as 6 horas da manhã e 8 horas e 30 minutos, e entre as 5 horas da tarde e 6h30. Esse projeto foi aprovado em segunda discussão. Ainda em segunda discussão, os vereadores aprovaram proposta de Odélio Chaves, que institui a campanha municipal de conscientização sobre os riscos de exposição prolongada de telas para crianças e adolescentes. Também em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de Renato Pupo, que cria o Programa Municipal de Atendimento de Neuropediatria nas escolas da rede municipal, com emissão de guias de encaminhamento ao SUS. De Luciano Julião, também em segunda discussão, foi aprovado o projeto que institui o Programa Municipal de Alfabetização de Comunicação Digital da Pessoa Idosa. O objetivo é capacitar os idosos no manuseio de ferramentas digitais, como aplicativos de troca de mensagem de texto e áudio. Em primeira discussão, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei que tratam de inclusão de pessoas com surdez.
de Abner Tofanelli, que obriga a presença de intérprete de Libras nas unidades básicas de saúde do município, e de Francisco Júnior, que obriga a presença dos profissionais de Libras em eventos públicos e privados realizados no município. E, por fim, os vereadores aprovaram um projeto de resolução da mesa diretora que altera o regimento interno da Câmara, possibilitando que cada parlamentar realize a concessão do título de cidadão honorário riopretense uma vez ao ano. Atualmente, cada vereador pode conceder uma honraria desse tipo a cada legislatura. 3 projetos que estavam na pauta tiveram a votação adiada e um foi retirado a pedido do autor. Para conferir esses e todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto, acesse o nosso site riopreto.sp.leg.br. Berçaristas e outros servidores foram ouvidos nesta semana aqui no Legislativo em reuniões da comissão que investiga casos de assédio aos servidores terceirizados. Confira. A comissão que investiga casos de assédio moral e sexual contra servidores públicos municipais e trabalhadores terceirizados realizou uma série de reuniões no auditório da Câmara de Rio Preto. Inicialmente, foram ouvidos representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias, da Construção e do Mobiliário de São José do Rio Preto, que relataram descumprimento dos acertos de convenções sindicais e falta de fornecimento de condições dignas aos trabalhadores terceirizados. Logo após, a comissão recebeu berçaristas que se encontram em greve por atraso no pagamento de benefícios como vale alimentação e gratificação por assiduidade. As trabalhadoras também esperam garantias para o recebimento de acerto da rescisão contratual com a empresa no final de maio. Por fim, a CE ouviu denúncias contra a ex-secretária de Desenvolvimento Social, Sandra Reis, por meio de depoimento da conselheira tutelar Janaína Albuquerque, que teria sofrido coação, tentativa de cooptação política e oferta de vantagem indevida. Conversa gravada pela conselheira e denunciada ao Ministério Público. Ao fim de todas as reuniões, a comissão formada por João Paulo Rilo, Pedro Roberto, Jean Dornelas e Alexandre Montenegro como suplente, decidiu pela convocação de representantes de empresas, gestores de contratos de terceirizadas e a secretária de Educação, Rosicler Quartieri, para esclarecer os fatos abordados durante as oitivas. E gastos da Prefeitura de Rio Preto com a escultura de capivara na represa municipal foram tema de audiência pública realizada aqui na Câmara na última semana. E a TV Câmara acompanhou. A Comissão de Cidadania da Câmara de Rio Preto realizou reunião pública para debater gasto de R$ 64 mil com a manutenção da escultura Dona Cap. O gasto foi feito 3 meses depois que ela foi doada ao município pelo artista Fernando Facchini, contratado para refazer o reparo. O artista, que participou da reunião, explicou que inicialmente a escultura da capivara seria apenas uma peça de decoração, mas que em decorrência da popularidade alcançada pela obra, se transformou num monumento e por isso precisou ser reforçada. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Marques, disse que não foi realizada a licitação para a escolha do artista para a restauração, pois o valor permite a compra direta e que não há previsão de novas manutenções. Os vereadores João Paulo Rilo e Pedro Roberto questionaram o secretário se outros artistas teriam sido consultados tanto para fazer a obra original quanto para o reparo. O secretário disse que sim, mas não indicou quem teria sido consultado. Os vereadores se afirmaram que em nenhum momento os questionamentos se referem à qualidade do artista, mas sim ao método adotado. Rilo afirmou que, diante das inconsistências, vai levar o caso para a apuração do Ministério Público. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco eu trago informações sobre a campanha de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Volto já. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita.
E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Os postos de combustível de São José do Rio Preto são obrigados a divulgar os percentuais com a diferença de preço da gasolina e do etanol. A diferença de preço dos combustíveis deve ser exibida em placa com fundo amarelo e letras em vermelho. A placa deve estar próxima ao painel de preços da gasolina ou etanol. O objetivo da divulgação do percentual é facilitar a escolha do motorista que tenha veículo tipo Flex. O posto que descumprir a lei fica sujeito a multa de 10 unidades fiscais do município por dia, até o cumprimento da exigência. Mais informações sobre esta e outras leis em vigor estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Um em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Panorama TVC está de volta e a Prefeitura de Rio Preto realiza, no mês de maio, uma série de ações em alusão à campanha 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós trazemos aqui para falar sobre esse assunto a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Lana Braga, está aqui com a gente, vai dar detalhes sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em relação a esse tema. Lana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E agora, dia 19, nós vamos estar com uma ação muito importante no centro da cidade, numa parceria aí com a Associação Vivo Centro, com o CMDCA também, que é o nosso Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, onde as crianças, mais de 300 crianças, vão estar presentes nessa data e elas que vão produzir os cartazes, porque a gente vai fazer uma passeata ali no centro da cidade e também vai ter uma peça de teatro chamada Diga Não, que também vai fazer alusão a esse dia, ao combate à violência sexual infantil. Bom, esse evento então será na Praça Rui Barbosa, aqui no centro de Rio Preto. Isso. A partir de que horário? A partir das 9 horas. A partir das 9, quem quiser participar, acompanhar essa caminhada, tudo que será realizado nesse dia, é só chegar até a praça. É só chegar e participar, vai estar aberto. E as crianças também, quem puder estar levando as crianças. Então, essas crianças que vão participar são crianças parceiras do desenvolvimento social da nossa secretaria. Então, são OSCs que são parceiras. Então, mais de 300 crianças vão estar presentes. Ter pipoca para a criançada também. Então, a gente aguarda vocês na Praça Rui Barbosa. Bom, mas essas ações de conscientização já começaram aí no início do mês de maio, não é? Em outros pontos da cidade. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, na verdade, quando a gente fala o Maio Laranja, a gente está falando sobre esse momento, mas a conscientização ela acontece durante todo o ano, né? Então, os CRAS, através do fortalecimento de vínculos com as famílias, falas com os adolescentes, dentro dos nossos CCs também,
Os CREAs, que recebem os casos, né, de violação, também vão fazer atividades com parceiros como a FUBEAS, ARPRON, levando essa conscientização e falando a respeito do assunto, né? A gente precisa sempre detalhar como você vê os sinais, como que você pode identificar os sinais que essas crianças também mostram dentro da família. Então, é importante atuar na conscientização, mas mais importante na prevenção. Bom, nós estamos falando de ações que são trazidas de forma até lúdica, né, para que as crianças e adolescentes entendam a situação de abuso e exploração sexual, mas é um assunto, um tema muito difícil de ser lidado, principalmente entre os jovens, nas famílias, não é? Como é que esse trabalho é abordado no dia a dia da Secretaria? Na verdade, é através desse fortalecimento de vínculo. Quando a gente fala do CRAS, por exemplo, as famílias procuram o CRAS e tem essas rodas reflexivas. E aí a gente leva muito esses assuntos até para que a família saiba como conversar com essa criança. Então, o diálogo, eu sempre falo que é o melhor caminho. Essa pessoa precisa acreditar quando essa criança traz uma situação de violência. As escolas também precisam estar prontas. Então, a gente fortalece o vínculo dessa família para criar esse laço mesmo de confiança, para que elas entendam como identificar o abuso, como identificar a violência e o que ela fazer nesse caso. Como ela denuncia, né? Então, ela vai ter o CRAS, ela vai ter o Conselho Tutelar também, que é uma fonte de denúncia. O importante é que a gente não silencie essa criança e que a gente acredite. Então, toda a rede de apoio é importante nesse momento, principalmente a sociedade. Sim, até porque, infelizmente, a maioria dos casos acontece em locais onde as crianças deveriam estar protegidas e seguras, que é dentro de casa, com familiares ou mesmo em alguma escola, algum ambiente que esteja segura, né, com os adultos. Por isso que é importante envolver toda essa rede, que todos tenham essa conscientização. A rede de apoio ela é muito importante. Como você mesmo disse, a família, infelizmente, dentro do círculo familiar, ou sempre é alguém conhecido próximo, dentro daquela área de convivência, é onde o abuso acontece, a violência acontece. Então, a escola precisa estar atenta àquela criança, né? Os CRAS precisam estar atentos ao que a família vai trazer, e sempre importante a escuta acolhedora, o acolhimento dessa criança sem julgamento e entender o que essa criança está trazendo para a gente. Então, nesse momento, a rede ela é importante e a sociedade. Então, se você às vezes você tem um vizinho que você sabe que está vivendo uma violência, você está vendo que aquela criança está sofrendo maus tratos, você precisa denunciar. A gente tem um Disque 100 que é exatamente para fazer essa denúncia. Disque 100, então, é uma denúncia que pode ser feita anônima. Anônima. O Disque 100 é anônimo, mas você tem o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CRAS e os CREAs. Então, a gente tem várias aí, a gente se cerca de pessoas e de políticas mesmo prontas para fazer essa escuta. E além de denúncias, né, dessa conscientização, é importante que haja também a educação sexual entre as crianças, né? Alguns pais não entendem muito esse termo ainda e a importância dele. Aliás, foi muito bom você falar sobre isso, porque nesse dia 19, a gente vai estar presenteando todas as OSCs com o semáforo do corpo. Então, o semáforo no corpo nada mais é essa criança entender aonde pode ser tocada e aonde não pode ser tocada. Então, isso é importante e cria essa consciência nessa criança e no adolescente. Falar sobre isso é importante, falar para eles o que é correto, não, o que é natural e o que não é natural. Isso faz com que essa criança ligue o alerta dela quando acontecer e faça sua denúncia e relate isso ao professor, ao colega da classe, a quem ela tenha confiança nessa rede de proteção. Bom, e nós temos então os dados recentes aí do Hospital da Criança, mais de 150% de aumento nos casos aqui em São José do Rio Preto em um ano, é isso? Em 10 anos, Há 10 anos. São 10 anos, houve esse aumento de 157%. Então, quando a gente está falando aí, eles têm o projeto Acolher, né? Que é um projeto que está ali para acolher essas crianças que são vítimas de violência e de abuso. A gente está falando, até conversando com o doutor Pelarinha a respeito, a gente entende que sim, houve um aumento, mas a gente também precisa entender que houve um aumento nas denúncias, através das campanhas. A gente está falando também da violência digital que essa criança vem sofrendo, né? Muitas crianças expostas a toda essa violência, a todo esse abuso, jogos infantis que muitas vezes parecem inofensivos, né? Os jogos ali dos celulares. Então, eu sempre peço para que os pais também estejam atentos ao que essa criança anda assistindo, com quem ela tem falado dentro das redes sociais. Rede social não é lugar de criança, né? A gente precisa sempre alertar os pais a respeito disso.
Mas muitas vezes eu sei que esses pais trabalham, que não conseguem estar atentos o tempo todo, mas a gente precisa estar atento. Então eu acredito que esse aumento venha muito também dessa exposição dessa criança. É importante que a gente saiba, né, que traz prejuízos também, né, essa exposição no meio digital, né? O meio digital, ele hoje está aberto aí, né? Então a gente está falando sobre pedofilia, a gente está falando sobre os jogos. Então essa exposição, ela se faz. Mesmo aí, a gente vê muitos sites, né, que utilizam as fotos que as crianças são colocadas ali pelos pais mesmo, numa história, né, dia a dia. Então a gente precisa estar atento para a proteção dessa criança no dia a dia também. Tá certo, secretária. Vamos reforçar então o convite para o dia 19 de maio, quem quiser participar desse movimento. Isso, dia 19 de maio, a gente vai fazer uma mobilização com mais de 300 crianças. Essas crianças, elas que vão produzir os próprios cartazes, para que a gente possa fazer essa conscientização, não só com elas ali, mas com toda a sociedade. Então, estão convidados, 9 horas da manhã, nós estaremos juntos. Bom, e durante todo o ano a Secretaria tem ações, então, como a senhora já falou, para a prevenção da violência em geral contra a criança e adolescente. Isso, nossos CRAS estão sempre prontos nesse fortalecimento de vínculo para que as famílias possam estar atentas o ano todo, né? Então, estamos presentes nessa rede de apoio junto à Secretaria do Desenvolvimento Social. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal de hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Bom, e a audiência pública realizada aqui na Câmara de Rio Preto debateu a aquisição de materiais didáticos pela Prefeitura por meio de contrato com a empresa no Rio de Janeiro. Saiba mais na reportagem. A Comissão de Educação da Câmara de Rio Preto, presidida pelo vereador Júlio Donizete, realizou audiência pública para debater contrato de 15 milhões de reais entre a Secretaria de Educação e a empresa Mavi Representações, do Rio de Janeiro, para fornecimento de material didático e material digital voltado à fluência leitora. Segundo a secretária Rosicler Quartieri, o objetivo é implementar uma estrutura pedagógica robusta, aquisição de material didático, além de plataforma de dados para avaliações periódicas do desempenho dos estudantes. Participaram da audiência os vereadores João Paulo Rilo, Pedro Roberto e Bruno Moura, além de representantes da ATEM e professores. Os principais pontos atacados pelos vereadores e educadores em relação ao gasto de até 15 milhões foi a falta de licitação e consulta ao Conselho Municipal de Educação, que é deliberativo, a estrutura precária das escolas, além de falta de recursos para aperfeiçoamento da educação especial. A secretária explicou que a meta com esse projeto é melhorar os índices de educação e recuperar a qualidade do aprendizado. Ao fim da audiência, Rilo falou em propor a abertura de uma comissão especial de inquérito e denunciar o caso ao Ministério Público. Uma nova audiência deverá ser chamada para aprofundar o tema e debater outros, como falta de uniforme, estrutura física das escolas, bem como educação inclusiva e especial. Vereadores estiveram reunidos no auditório da Câmara para uma apresentação das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A reunião contou com a participação do secretário da pasta, que respondeu às dúvidas dos parlamentares. O secretário municipal de Direitos Humanos e da Cidadania, Frederico Isidoro, participou de reunião com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Rio Preto. O objetivo da conversa foi a prestação de esclarecimentos sobre a gestão, execução e efetividade das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria. O vereador Odélio Chaves comandou a reunião, que também contou com a participação dos vereadores Felipe Alcalá, Alexandre Montenegro e Pedro Roberto. Foram abordados temas como a prevenção da violência contra crianças e adolescentes, o atendimento nos centros de referência e a atuação dos conselhos tutelares. Durante o encontro, os vereadores também falaram sobre a comissão que analisa problemas relativos ao Jardim Paraíso. E a Câmara também sediou nesta semana uma reunião a respeito do abastecimento de água na cidade. Técnicos do SEMAI e a sociedade civil debateram com vereadores o melhor modo de enfrentar uma futura crise hídrica. As comissões permanentes de defesa da cidadania e do meio ambiente realizaram na Câmara Municipal
Audiência pública para debater os desafios da segurança hídrica e os caminhos para ampliação da capacidade de abastecimento de água. Os vereadores João Paulo Rilo e Pedro Roberto comandaram a discussão, que teve como maior foco o projeto do SEMAI de captar água no Rio Grande, em Fronteira. Um dos principais impasses debatidos na audiência, além da real necessidade de buscar água no Rio Grande, é o custo da obra, estimado em cerca de R$1 bilhão. Participaram da reunião representantes do SEMAI, especialistas em recursos hídricos, técnicos na área e membros da sociedade civil. Os técnicos do Serviço de Águas foram categóricos em dizer que em 10 anos a cidade começará a sofrer com racionamento e escassez. Eles lembraram que os postos de captação dos aquíferos Bauru e Guarani estão com seus níveis cada vez mais baixos e sem capacidade de recarga suficiente para repor a quantidade de água consumida em Rio Preto. Além dos técnicos do SEMAI e representantes da sociedade civil que puderam se manifestar, participaram do debate o biólogo Ari Ficais, o representante da UFSCar Rio Preto, Danilo Giroldo, o deputado federal Rui Falcão e o vereador Odélio Chaves. Um novo encontro deve ser marcado para dar sequência ao debate. A maioria dos presentes concorda que é preciso buscar novas fontes de água, mas o grande desafio é como viabilizar a obra de forma sustentável, sem endividar o município e sem impactar o meio ambiente. E agora o Panorama TVC faz mais uma pausa e no próximo bloco vamos falar sobre a primeira semana da diversidade em Rio Preto. Eu volto já. Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. As residências particulares de Rio Preto não podem abrigar mais do que 10 animais, entre cachorros e gatos. Não entram na conta animais com menos de 90 dias de vida. Essa regra é estabelecida por Lei Municipal de 2017. A exceção é para os criadores, protetores, lares temporários ou de passagem que tenham licença da Prefeitura Municipal. Essa licença deve ser renovada a cada ano. Os criadores em residências que tenham mais animais devem fazer um cadastro e ficarão com eles até atingir o número máximo de 10. Esses animais não podem ser substituídos em caso de morte, perda ou doação. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br.
Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Quem já teve o carro recolhido ao pátio, sabe o perrengue que era. Eu tive, Helena. Levei dias pra resolver, mas por que você falou era? Agora tem a liberação instantânea de veículo, João. Instantânea? Sim, tudo pelo celular. É só pagar as pendências pelo Pix mesmo e pronto, tá resolvido. Eu tô vendo aqui, realmente dá pra acompanhar tudo em tempo real. Liberou, é só ir retirar o veículo lá no pátio. Podia ter me contado antes, né? Agora que você já sabe, aproveita e espalha a novidade. Detran SP, Governo do Estado, São Paulo são todos. Chat, eu tô com dor de cabeça, fraqueza, febre, dor nos olhos, nas articulações. O que é que eu faço? Esses são os principais sintomas da dengue, zika e chikungunya. Procure uma unidade de saúde. Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O que tem 3 letras e cuida de você desde antes de nascer. Tem 3 letras e tá com você no pré-natal, na vacina e no teste do pezinho. Te acompanha nas consultas, nos exames e no atendimento com especialistas. Tem 3 letras e cuida da sua saúde. Tem remédios e tratamentos. E chega mais longe para fazer o cuidado chegar também. Você pensou em mãe, né? E tava certo também. Mas isso é SUS. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Ministério da Saúde, Brasil. Do lado do povo brasileiro. O SUS está do seu lado em todas as fases da vida. Começa com o teste do pezinho e a caderneta de vacinação. Na infância, o SUS acompanha o desenvolvimento e ajuda a manter a vacinação em dia. Na juventude, promove campanhas de conscientização e ações de prevenção. Na vida adulta, o foco é prevenir, acompanhar e garantir qualidade de vida. Isso é SUS. Mais saúde no seu dia a dia em todas as fases da vida. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis
decisões do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é plenário? Plenário é o órgão deliberativo da Câmara Municipal, formado pelos vereadores em exercício. Ou seja, podemos tratar como plenário o conjunto de vereadores. As reuniões podem ser realizadas em qualquer prédio público ou estabelecimento de ensino dentro do município, mas geralmente acontecem no recinto do prédio em que está instalada a Câmara Municipal, que também chamamos de plenário. Esse espaço pode ser utilizado para sessões do Legislativo, audiências públicas ou outros tipos de evento, como formaturas e reuniões de entidades, mas sempre com autorização prévia da diretoria da Câmara. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Estamos de volta com o Panorama TVC e na última sessão ordinária realizada aqui na Câmara de Rio Preto, o vereador Abner Tofanelli falou sobre a primeira semana da diversidade. Essa iniciativa do gabinete do vereador conta com o apoio da Escola do Legislativo e terá várias atividades na programação. Boa tarde, vereador. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito importante da gente falar sobre a Semana da Diversidade, que foi o primeiro projeto de lei aprovado na história de São José do Rio Preto em prol da comunidade LGBT+, do município de São José do Rio Preto. Então, é uma grande conquista, é um momento histórico para a cidade, da gente poder falar sobre a importância, né, da diversidade, do respeito, de promoção de políticas públicas também, de direitos, né? E esse evento será realizado de 1º a 6 de junho aqui em diversos locais e nós teremos um fórum aqui na Câmara de Rio Preto também no dia 3. Vamos falar um pouquinho então sobre a programação. Bom, na programação a gente vai ter oficinas de dança e poesia, nós teremos campeonato de vôlei de bola queimada, nós teremos apresentações musicais, cursos e atividades educativas, cursos e simpósios de maquiagem, costura drag. E a gente fez uma grande união de instituições parceiras que acreditam na diversidade. Nós temos até agora o SESC envolvido, a UAB, o SENAC, a Escola do Legislativo, a Unesp. Também estamos em contato com o Conselho Regional de Psicologia, para a gente falar sobre a importância de saúde mental também para as pessoas. Então, foi uma grande união. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Foi um movimento que começou no ano passado, com a gente articulando aqui com os vereadores sobre a importância da gente dar um aceno da casa para essa população, que, diga-se de passagem, é muito grande na nossa cidade. E a gente vê isso através das paradas da diversidade, que todos os anos aqui em São José do Rio Preto é lotada de pessoas que vêm para prestigiar, se orgulhar de ser quem são. Então, eu fiquei muito feliz de ver que as instituições também abraçaram esse projeto, né? Essa lei, ela foi proposta pelo meu gabinete, por mim, foi aprovada aqui na casa, foi sancionada. Mas esse não é uma semana
para falar do Abner, mas sim da diversidade que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Então eu fiquei muito feliz de ver que as instituições abraçaram isso, a população abraçou. A gente está com uma programação muito bacana. Eu estou ansioso para a Semana da Diversidade. Vai ser do dia 1º a 6 de junho, né? No dia 7 de junho, que é domingo, vai ter a Parada da Diversidade de São Paulo, que é a maior parada do orgulho do planeta. Então a gente vai anteceder essa parada. Vai ser no mês da diversidade, que se fala muito sobre, né, a importância de se promover direitos, se promover o respeito entre todas as pessoas. Então eu fiquei muito feliz de ver que essa programação, várias pessoas chegaram até a gente para procurar, querendo fazer parte. Então essa primeira Semana da Diversidade vai ser um marco para a cidade e vai ser a sementinha plantada. Eu tenho certeza que daqui anos e anos essa semana vai continuar acontecendo, porque é uma lei aqui da cidade, né? E a gente espera aí o envolvimento também da Secretaria de Cultura, que está fazendo parte. Nós destinamos, através das nossas emendas impositivas, R$50 mil para a realização dessa Semana da Diversidade. A finalização vai ser lá no Centro Regional de Eventos. A gente vai ter o campeonato de vôlei de bola queimada, a gente vai ter apresentações musicais. Nós estamos com o CTA também parceiro nesse projeto. A ideia é colocar o caminhão que o CTA tem, o CTA móvel, lá no estacionamento do Centro Regional de Eventos para fazer conscientização, entregar exames autoteste para as pessoas, falar da importância da prevenção também de ISTs. E nós teremos um balão que vai estar com a bandeira da diversidade. E esse balão ele vai comportar 6 pessoas por vez, ficam 10 minutos lá em cima, então a população vai poder assistir o campeonato lá de cima, tendo uma visão panorâmica da nossa cidade também, que é muito bonita. E a gente vai encerrar a Semana da Diversidade ali no Centro Regional, com apresentações. A gente espera aí fazer um movimento bonito para mostrar também que a comunidade LGBT não é só festa, tem muita coisa séria. A gente vai ter palestras muito importantes com pessoas, renomados profissionais que são da comunidade, não tem vergonha de falar isso, porque as pessoas LGBT+, estão em todos os setores da sociedade, né? Em todas as profissões, pagam impostos como todos os cidadãos e merecem respeito e dignidade, como eu sempre falo aqui na casa. Com certeza, vereador. Então, como você falou, vai ser uma semana de muita diversão, mas também de conscientização. Até por isso vai ser realizado, então, no dia 13, na quarta-feira, né, o primeiro Fórum Metropolitano aqui da Diversidade, aqui na Câmara. Como que vai ser essa programação do fórum? Quem pode participar? Bom, esse evento ele tem como objetivo fomentar a formulação de novas políticas públicas. Então, nós enviamos convites para todas as câmaras municipais aqui da nossa região metropolitana. Nós convidamos vereadores de todo o estado para estarem aqui, para a gente poder discutir, chegar em algum consenso sobre quais as prioridades da comunidade, o que precisa de mais atenção. Nós teremos aqui a presença da Leonora Acra, que é uma mulher trans muito atuante na causa. Ela lá de São Paulo estará aqui com a gente. Nós teremos o vereador João Viana, que é da Câmara de São Bernardo. Nós teremos o Emídio, que é presidente da Câmara de Paraíso aqui. Nós teremos o doutor Marcel, que é juiz de direito aqui da cidade. E foi, inclusive, se tornaram pais recentemente. Isso aí repercutiu na cidade, mostrando que toda família pode ter filhos, né? Isso é muito importante. A gente ter exemplos de pessoas que são da comunidade, que não têm vergonha disso e que atuam, né, na nossa sociedade como qualquer cidadão. E eu acho que principalmente a nova geração, ela precisa ter esses exemplos para saber também que nós estamos juntos. A gente precisa se ajudar e tudo isso influencia o combate ao preconceito, à discriminação, à homofobia, à transfobia. Inclusive, nós temos, para essa Semana da Diversidade, na sessão de terça-feira, nós queremos que coloque aqui na casa em votação o nosso Programa Municipal de Combate à Homofobia e Transfobia, para aproveitar também toda a discussão que será feita nessa semana e suscitar o debate aqui na casa. A gente teve aí a boa vontade dos vereadores de aprovarem esse projeto. Nós vimos aí que todos os anos anteriores, toda a pauta que se colocava no plenário
Em relação à comunidade LGBT, era passado o trator, nunca se aprovou uma lei em relação a essa causa aqui na Câmara Municipal. Então, isso nos enche de orgulho de saber que a nossa luta tem trazido resultados. E mesmo que falem, a gente continua trabalhando porque o nosso foco é sempre olhar lá na frente, olhar a população, olhar o bem comum. Bom, por isso é importante, como você falou, que todos estejam unidos e trazer para essa conscientização não só as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, mas também os familiares, amigos, né, para reforçar, dar um apoio, né, a essa causa. Quem quiser participar, precisa fazer a inscrição? Quem quiser jogar o campeonato de vôlei e de bola queimada, a gente disponibilizou um formulário para inscrever. Nós estamos agora atrás de parcerias com academias para que possam dar aí uma premiação para esse campeonato. Nós teremos a Margot Killer lá, nós teremos... também estamos conversando com o Rolê em Casa, que é uma balada aqui de São José do Rio Preto, muito parceira da comunidade, para que a gente possa fazer ali também existe em alguns países, em algumas cidades, um campeonato de drag queen, que elas se apresentam, tem uma mesa de jurados, e a gente quer fazer isso lá no Rolê em Casa, né, durante essa semana. Eu acredito que tem tudo para dar certo, e aí a gente vai abrir, o coletivo Mais Orgulho Rio Preto tem nos ajudado muito também na divulgação, e com certeza vai ter lá no Instagram do Coletivo Mais Orgulho todos os links e os formulários para as pessoas se inscreverem. O Senac vai lançar alguns cursos também de capacitação, então essa programação ela deve sair agora ao longo desse mês para que todas as pessoas tenham ciência antecipada e possam participar. Tá certo. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com o seu gabinete também. Nós temos certeza. O telefone aí do gabinete, o e-mail do vereador Abner e pode... Nós estaremos à disposição, nosso gabinete está à disposição. Quem quiser pode vir aqui na Câmara também, é gabinete 31, no primeiro andar. Estaremos à disposição. Quem quiser colaborar também, nós estamos abertos, né? Sempre bem-vindos. Qualquer pessoa que tenha alguma ideia, que queira colaborar, porque essa vai ser a primeira semana da diversidade, né? Então, nós estamos aí unindo forças para que a gente possa fazer algo bonito, algo que vai agregar para a cidade, algo que nunca teve, e a partir daí a gente possa melhorar mais a cada ano. Bom, vereador, esses projetos aí estão marcando o seu retorno ao Legislativo após uma pequena pausa, né? E seus projetos devem ser focados daqui para frente também na diversidade. E nós temos também o trabalho da comissão de inquérito que está em andamento, né? Inclusive hoje, pela manhã, foi realizada uma oitiva da comissão que investiga o contrato da Prefeitura de Rio Preto com a Santa Casa de Casa Branca. Eu já estou aqui mudando de assunto já para a gente falar dos próximos passos aí dos trabalhos do seu gabinete. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, então. Vamos focar na diversidade ou tem esses outros projetos em andamento também? Não, com certeza, a cidade não para. A gente tem inúmeras demandas para trabalhar aqui. As pessoas falam assim, né, que político não trabalha, mas político que gosta do que faz tem muito trabalho. Eu fiquei 1 mês e meio afastado para um tratamento de depressão, que eu precisei parar, precisei falar com os meus amigos, meus familiares, sobre o que estava acontecendo comigo, o que estava se passando. Precisei pedir ajuda. É um assunto muito sério quando a gente fala de doenças que afetam a nossa consciência, o nosso mental. E graças a Deus eu tive todo o respeito e o cuidado para passar por essa fase. Eu estava depressivo, eu não sou depressivo. Foi um momento em que muito delicado da minha vida, em que eu precisei entender os meus sentimentos, né? Eu precisei entender o que estava acontecendo comigo, o que estava balizando as minhas decisões, porque foram 1 ano e meio, eu fui diagnosticado no ano passado, né, com depressão, e por conta da minha nova atividade como vereador, fui eleito em 2024, assumi em 2025, eu acabei empurrando tudo isso com a barriga, né? Eu não dei a devida importância que eu deveria ter dado, e demanda atrás de demanda, crise atrás de crise, eu fui empurrando esses problemas com a barriga até eu chegar um momento em que eu não conseguia mais ver uma luz no fim do túnel, né? Então, graças a Deus, eu consegui parar, fui para um hospital psiquiátrico, o Instituto Bairral, fui no Hospital Bezerra de Menezes, aqui em São José do Rio Preto também, fiquei 1 mês e meio internado, com o auxílio de psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas,
E eu, graças a Deus, consegui me recuperar muito bem. Eu engordei 12 quilos nesse período de 45 dias, cheguei lá com 58 quilos, eu saí com 70 quilos. Eu melhorei muito o meu humor, os remédios, né? Eu entendi a importância da medicação, não foram feitos à toa, né? Tem todo um porquê. E eu sempre fui muito crítico, né, a questão de medicamentos, porque quando eu fui diagnosticado com depressão, eu não dei seguimento no tratamento com a medicação. Isso me mostrou a importância de dar a devida importância para um tratamento desse. E eu me recuperei, voltei, fiquei 1 mês e meio afastado, só vendo as notícias que chegavam através da imprensa, né? E nesses 1 mês e meio eu fiquei muito chateado porque eu só vi notícias ruins sobre a nossa cidade. Eu só vi escândalos atrás de escândalos. E tudo que eu acreditei lá atrás, porque eu apoiei o governo Coronel Fábio Cândido. Eu votei o IPTU porque no ano de 2025 a gente estava enfrentando uma epidemia de dengue, com filas nas UPAs, com um déficit de 300 milhões na saúde, com a cidade cheia de matos, cheia de buracos. E foi a saída que foi nos passado, né? Eu sabia que, por exemplo, a FIP ia fazer esse esculacho com que fizeram com a planta genérica. Eu não sabia que ia ser todo esse trabalho mal feito, né? Então isso também acentuou a minha depressão, porque eu não aceitava o fato de eu ter a minha digital nessa bagunça toda, né? E só críticas em cima de críticas, né? E nesses 1 mês e meio, a gente viu escândalos atrás de escândalos, caíram 7 secretários. É muito sério o que aconteceu com a nossa cidade nesse período, né? E então eu vim com uma vontade tremenda de consertar o que eu fiz, com uma vontade tremenda de fazer jus ao voto que eu recebi, à confiança que eu recebi da população, porque eu sei de onde eu vim. Eu vim do Calçadão, eu sou artista de rua desde os 16 anos ali, tocando diariamente em contato com a população. E de repente eu ver que a linha que eu estava seguindo não correspondia à expectativa que as pessoas depositaram em mim, isso me machucou muito, né? E o que fizeram com a nossa cidade me machucou profundamente. Então eu volto com uma gana muito grande de trabalhar, de mostrar para a população quem eu sou de verdade. Eu sou o Abner, artista de rua lá do Calçadão, que as pessoas podem confiar, que as pessoas podem chegar em mim, conversar comigo, podem vir no meu gabinete, podem falar comigo, me dar sugestões. Eu aceito as sugestões, eu mudo de rota quando é preciso mudar. E eu mudei de rota, eu estou decidido a lutar pela população que me colocou aqui. Eu não aceito o que fizeram com a nossa cidade. Eu reconheço os meus erros diante das votações que eu tive aqui na casa. Vou lutar para consertá-los, mas a gente não pode admitir que a nossa cidade passe essa vergonha nacional, esse vexame nacional, dia após dia, manchetes policiais, manchetes criminosas, manchetes denegrindo a imagem, difamando a imagem da nossa cidade. Então eu volto com essa vontade gigantesca de representar a população de fato, de mostrar quem eu sou e de lutar pelo que é certo. A gente está vendo aqui agora na CPI hoje, eu tive também nesse meu retorno, né, a responsabilidade de ter sido sorteado como relator da CPI das carretas de exame, que isso tem se mostrado um grande escândalo aqui na nossa cidade. Nós estamos vendo nos depoimentos, dos documentos que a CPI tem recebido. A CPI é presidida pelo vereador Renato Pupo, tem o Bruno Moura como membro, o vereador João Paulo Rilo como suplente, eu como relator. Nós estamos tendo acesso a muitos documentos, a muitos depoimentos. Muito sério o que aconteceu, porque são 63 mil exames represados na cidade que estão sendo agora vítimas de um rolo que eles não têm nada a ver, a população não tem nada a ver com isso, ela só quer os exames feitos. São 63 mil pacientes esperando há anos por exames, e esses exames eram para estar sendo realizados nesse mês de maio. Nós estamos vendo que fizeram um projeto, aprovaram no Conselho isso, em menos de 2 horas enviaram um e-mail às 4h10 para o Conselho pedindo para colocar isso na pauta, um projeto de 12 milhões de reais, que vai envolver 63 mil pacientes. É muito sério isso.
a forma com que isso foi atropelado, a forma com que isso foi feito, convencido os conselheiros a aprovarem. Né? Eles poderiam ter barrado isso lá. E aí, agora, hoje, nós tivemos a primeira oitiva com o presidente do Conselho, Fernando Araújo, que é ex-vereador dessa casa, que foi muito responsável na sua fala, porque ele disse com todas as letras que isso é responsabilidade do secretário e do prefeito. Ele disse com todas as letras que isso foi acelerado, que isso foi enviado para ele 1h50 antes da reunião acontecer, que foi feita uma apresentação por um slide para os conselheiros para aprovarem, que não tinha o adiantamento de 4,7 milhões, que não tinha dispensa de licitação no projeto que foi apresentado para os conselheiros aprovarem isso. Isso é muito sério. É dinheiro público. Hoje nós tivemos a resposta do meu ofício à Secretaria de Educação, que diz, da Secretaria da Fazenda, que diz que só retornaram 850 mil desses 4,7 milhões para a cidade. Cadê esse dinheiro? Cadê os exames? Cadê essas carretas? Quem são os donos dessas carretas? Porque procuraram uma Santa Casa de uma cidade de 30 mil habitantes que não fizeram, nem deram conta do recado lá na cidade deles. Lá tem filas de exames. E aí eles vão terceirizar uma Santa Casa para quarteirizar a contratação dessas carretas. Não daria para fazer isso aqui? Nós temos o HB, nós temos a Santa Casa, nós temos instituições renomadíssimas. Nós não somos referência internacional na saúde à toa. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo. Nós iremos investigar. Nós estamos... Essa primeira oitiva da CPI ficou muito bem esclarecida. O próprio Fernando, presidente do conselho, disse que isso é caso de polícia, isso é caso de prisão. Então, assim, a população merece respostas, né? E o resultado final dessa CPI, com certeza, vai ser a realização dos mais de 60 mil exames que estão represados aí. Vereador, bom, você já falou bastante, mas para a gente explicar para quem não acompanhou a oitiva de hoje, então o presidente do Conselho de Saúde, Fernando Araújo, ele esteve aqui e relatou para vocês todo esse processo, né? Desde o início, quando eles receberam essa documentação sobre esse projeto, essa contratação da Santa Casa de Casa Branca, e ficou claro para vocês como é que foi esse processo todo? Bom, ficou claro que foi algo muito rápido, uma urgência que não haveria necessidade diante dos anos de filas que existe aqui em São José do Rio Preto, isso ser enviado para o Conselho às 4h10, não ter deixado a representante da Santa Casa de Casa Branca falar na reunião do Conselho, somente uma tal de Camila, que é funcionária da Secretaria, que fez a explanação desse slide. E em menos de 2 horas eles aprovaram um projeto de tamanha magnitude. No dia seguinte fizeram um contrato, no outro dia assinaram um convênio. Então, assim, essa rapidez não se explica. Ele deixou bem claro que isso foi influenciado pelo secretário de Saúde, Rubem Botas, e esse contrato foi assinado pelo prefeito. Então, assim, esse senso dessa urgência não justifica tamanha irresponsabilidade que fizeram com o Conselho, porque os conselheiros têm o dever de estudar a pauta. E isso foi incluído na pauta no mesmo dia. Os conselheiros eu li o plano de trabalho, eu demorei mais de 1 hora só para ler o plano de trabalho e entender do que se tratava tamanho projeto, né? Como que vocês pegam um plano desse, gigante, e fazem os conselheiros aprovarem, mandando isso a menos de 2 horas da reunião? É muito sério o que foi feito, né? E o presidente do conselho foi muito responsável em dizer quem que foi o responsável por tamanha rapidez, né? A população precisa dessas respostas. Nós estamos aqui agora para esclarecer todas essas dúvidas, porque isso não se faz. É dinheiro da saúde. Enquanto a gente está aqui resolvendo essa bucha que esse secretário deixou, pessoas estão morrendo, porque não tem os exames. Tem exames que as pessoas... mamografia... que a pessoa tem que ter pressa para fazer isso, né? Então, assim, é muito triste o que a gente vem acontecendo na nossa cidade. A gente depositou esperança em algo que não correspondeu. Eu confesso que eu tentei ajudar o quanto eu pude, mas chega um momento em que a gente precisa olhar para a população, em que a gente precisa olhar para quem nos colocou aqui, em que a gente precisa ter seriedade, porque esse bottom aqui, ó, foi muito difícil de eu conquistar. Eu não caí aqui de paraquedas. Então, assim, eu estou indignado. Eu estou extremamente indignado com tudo que tem acontecido com a nossa cidade. Nossa população não merece isso. Nossa cidade não merece isso. Nós somos uma das cidades mais desenvolvidas do país.
Nós temos uma qualidade de vida aqui que é invejável, nós temos uma população acolhedora. Eu, com 16 anos, eu comecei a tocar ali no calçadão sozinho. Eu sempre sobrevivi da colaboração das pessoas. Eu tenho esse senso de gratidão. Eu não posso perder isso. Então, quando eu vejo isso acontecendo com a nossa cidade, me entristece muito e me enche de indignação, porque agora eu tenho voz para falar o que as pessoas estão sentindo. E eu não vou me furtar do meu dever constitucional de fazer isso agora. Eu tô com sangue nos olhos, porque não é justo, tamanha vergonha para nossa cidade, tamanha injustiça com a nossa população que paga seus caros impostos para passar por esse vexame, por essa falta de responsabilidade, por essa improbidade administrativa de fazer um projeto para atender mais de 60 mil exames em 3 meses dentro de carreta. Tem exames que você precisa sedar o paciente. Então, assim, é muito sério, tamanha irresponsabilidade. Nós estamos, assim, determinados a procurar a verdade. Eu acho que é isso que norteia essa CPI. Eu tô com muito senso de realidade com o que está acontecendo com a nossa cidade e tô determinado a esclarecer esses fatos para toda a população, e meu relatório fará isso. Bom, e durante esse processo aí do andamento da CEI, a TV Câmara continua acompanhando os trabalhos da comissão. Os próximos passos devem ser ouvir mais pessoas para determinar os responsáveis por esse contrato e a responsabilidade do conselho e também do prefeito e do secretário? Sim, o próximo convocado da CPI é o secretário Rubem Botas. Ele está afastado, mas ainda é secretário do município. E ele precisa vir aqui na Câmara agora esclarecer todos esses pontos para a cidade, o porquê dessa rapidez, o porquê que eles induziram o Conselho a aprovar nessa emergência, nessa rapidez toda com que foi todo esse processo, quem que são essas pessoas de Casa Branca, por que que escolheram a Casa Branca, porque tudo nos parece que isso já estava tudo combinado. Porque em um dia mandaram esse projeto aprovar em menos de 2 horas no Conselho. O Conselho nem teve o tempo de fazer um estudo prévio, uma análise, não esconder essas informações dos conselheiros, que seria feito sem licitação, que teria adiantamento. Os conselheiros falaram na última reunião, e está gravada a reunião, que eles não sabiam que iam ser pagos adiantados, que ia ser pago conforme o serviço prestado, conforme a realização dos exames. O Conselho foi de boa fé fazer isso, pelo que eu entendi. Então, assim, quem que é o responsável por isso? Quem que vendeu isso para a Santa Casa? Quem que vendeu isso para o Conselho? Quem que vendeu isso para a nossa secretaria? Quem da nossa secretaria que foi atrás dessa Santa Casa? Então, isso é muito sério, isso precisa ser esclarecido. O secretário Rubem Botas deve vir aqui na Câmara explicar para a população todas essas questões. Tá certo, vereador. Muito obrigada, primeiro pelo seu relato pessoal, falar um pouquinho da sua vida, das suas dificuldades. Com certeza é uma inspiração para muita gente. Hay muitos jovens que estão assistindo também, que podem se identificar com isso, e também pelos esclarecimentos sobre a sua participação na CEI. Obrigada. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Nosso gabinete é o gabinete 31 aqui da casa. Nosso telefone, nossos e-mails estão aí. Qualquer pessoa que tiver alguma sugestão, alguma demanda, a gente está sempre à disposição. Conta com a gente. Tá certo, obrigada. Bom, continuando o Panorama TVC, o cursinho pré-vestibular do Vasco tem vagas abertas e agora com bolsas de estudos para quem precisa. Saiba mais com a repórter Maria Estela Calças. As inscrições do cursinho do Vasco seguem abertas para todos que têm interesse em estudar para o Enem e para os vestibulares. E com uma novidade, uma parte dos alunos do cursinho tem recebido uma bolsa de um projeto. Agora quem vai dar mais informações sobre isso para a gente é o Marcos Alexandre Andrade, que é coordenador do cursinho. Marcos, muito obrigada por estar aqui. Explica um pouquinho para a gente como funciona o cursinho Vasco e sobre essa bolsa, que é uma novidade, né? Com muito prazer. Então, essas bolsas, elas fazem parte da Rede Nacional de Cursinhos Populares. O que é isso? O Ministério da Educação do atual governo federal criou essa rede para poder apoiar, porque percebeu que em todo o Brasil há muitas iniciativas de cursinhos populares buscando aquilo que o cursinho do Vasco busca, a democratização do acesso à educação de qualidade. Então foi criado isso. Não é apenas essas bolsas, há uma verba também para a manutenção dos cursinhos, e são mais de 5 mil cursinhos aprovados no Brasil todo. Então, ano passado foi o primeiro ano. O nosso cursinho do Vasco foi aprovado, nós tivemos que apresentar o projeto pedagógico, os professores aprovados, e com isso
nossos alunos, 40 deles, que é o máximo, podem receber essa bolsa de permanência. Todo mês eles vão receber 9 prestações, 9 meses, eles vão receber R$200, exatamente para evitar a evasão, que é o grande problema tanto do ensino médio nas escolas, como dos cursinhos populares, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas acabam tendo uma série de gastos, não conseguem pagar a ida para os cursinhos. Então essa bolsa é exatamente para garantir que ninguém precise deixar de lado o sonho de entrar na universidade. E explica um pouquinho para quem tem interesse, né? Nós estamos chegando no meio do ano, muita gente que não conseguiu fazer cursinho ou estudar até agora, ainda tem o interesse de fazer o Enem, de prestar os vestibulares, né? Como funciona para participar do Cursinho Vasco? Como faz as inscrições? Se o nosso cursinho permanece com as inscrições abertas, nós temos a capacidade de atender até 65 alunos por turma. Então nós temos uma turma à tarde e uma turma à noite. Daria no máximo 130 alunos e nós temos vagas, né? Nós preenchemos todas elas, mas acaba que algumas pessoas saem. Então nós temos, aceitamos inscrições para entrada imediata no cursinho. E é bom lembrar que nunca é tarde. Tarde é ficar em casa sem participar do cursinho, porque o Enem está chegando, os vestibulares estão aí daqui 4 ou 5 meses, então as pessoas ainda podem se inscrever, podem participar. E a inscrição é só buscar o link de inscrição nas redes sociais, tanto do Cursinho do Vasco, como do Centro Cultural Vasco. Muito obrigada, Marcos. Então, reforçando, se você tem interesse de prestar vestibular ou Enem, se você quer cursar uma faculdade, é só entrar nas redes sociais que estão aqui embaixo do Cursinho Vasco e do Centro Cultural Vasco e fazer a sua inscrição. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Rio Preto recebe nova escola de qualificação profissional. Parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado oferece vagas em 14 cursos gratuitos para a população. São José do Rio Preto passa a contar com uma nova unidade da Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo. Construído pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, o equipamento já está em funcionamento no Residencial Marte Santa Catarina e integra o projeto Praça da Cidadania. As inscrições para os cursos gratuitos estão abertas e algumas turmas já foram iniciadas. Os cursos contemplam áreas como moda, beleza, gastronomia, informática, construção civil e administração, com foco em atividades práticas, geração de emprego e estímulo ao empreendedorismo. As aulas são presenciais e ocorrem de segunda a sexta-feira em 2 turnos diferentes. Pela manhã, das 8 ao meio-dia e à tarde, das 13 às 17 horas. A duração dos cursos varia conforme a formação, podendo ir de 1 semana a 1 mês. A unidade está localizada na rua Edna Aparecida dos Santos, número 372, no Residencial Marte Santa Catarina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na unidade ou por meio de formulário online. Basta acessar cursos.fussp.sp.gov.br. Mais informações no WhatsApp 988271538 e 99212-6366. E o balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 700 vagas abertas nesta semana. Saiba quais são as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 753 vagas abertas em diversas áreas. Destaque para as funções de auxiliar de produção, com 59 vagas, atendente, 48 vagas, consultor de vendas, com 29 oportunidades, e auxiliar de logística, com 22 vagas. Para ver a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. E essa edição do Panorama TVC termina agora, lembrando que este programa e as suas reportagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. É só você procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook
e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.